Oi, ultimamente eu tenho visto muitas pessoas, principalmente programadores antigos, sêniors, falando que os novos programadores são mais preguiçosos, mais imediatistas, utilizam só o chat GPT e que basicamente só os programadores antigos que são bons. Mas será que isso de fato é verdade ou a gente só está vivendo uma era diferente da tecnologia? Essas críticas, elas são muito comuns, não somente na programação, mas todas as áreas de atuação do mercado profissional. Existem críticas, né? Como eu disse, eu atuo atualmente como filmmaker e fazer isso que eu tô fazendo aqui agora, utilizando o microfone de lapela na mão, é um crime. Mas se você parar para analisar, os criadores utilizam dessa forma justamente para gerar engajamento, né? Porque é meio óbvio, a pessoa está segurando uma lapela, a lapela é para ficar aqui, mas o porquê de estar segurando ela na mão? As pessoas vão entrar no seu post e vão comentar: tá usando a lapela na mão, tá errado, é uma regra. A lapela é minha, eu uso como quiser. Basicamente é isso que a gente pensa, concorda? E ao mesmo tempo que essas críticas são comuns, elas são muito perigosas. Se você parar para analisar, com certeza existem várias pessoas que deixam de começar a aprender programação por conta dessas críticas. Às vezes com medo, às vezes vê uma pessoa mais velha, mais experiente no mercado falando que a geração não presta, que não vai conseguir emprego, que você não vai ter facilidade para aprender porque o chat GPT vai ser o novo programador. Eu, por exemplo, no inicinho assim, eu fiquei super confuso por conta de alguns influenciadores que falam muito mal sobre linguagens de programação específicas. JavaScript para back-end não presta, quem é desenvolvedor front-end não sabe, não é um programador bem sucedido. Todas essas coisas que você provavelmente já ouviu na internet, já ouviu alguém falar no YouTube, podem sim e também me afetaram. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ser forte e entender que isso são pessoas que às vezes vendem até curso de alguma linguagem de programação específica e fala mal de outra, né, para poder tentar te vender o curso dessa que ele fala bem. Um exemplo, tá? Não que seja uma regra. Assim como a tecnologia diariamente se atualiza, se inova, o chat GPT tá aí para provar isso. As pessoas também são assim, as pessoas também funcionam dessa maneira. Então, não é porque o programador, eu me incluo nisso, tô aprendendo agora também, não é porque a gente utiliza de tecnologias como chat GPT, YouTube, algumas outras tecnologias atuais para aprender a programação e não utiliza muitas das vezes livros antigos de C++ para aprender programação, que vão ser programadores piores. De certa forma eu concordo com alguns pontos, tanto que eu trouxe no vídeo passado falando sobre o chat GPT, que ela sim pode te tornar um programador ruim, porque, né, eu comentei, se você não assistiu esse vídeo, assista no card aqui, tá muito legal, falando sobre como o chat GPT pode atrapalhar o seu desenvolvimento como programador. Não, eu não estou discordando desse vídeo, mas eu estou falando que pessoas generalizam o chat GPT e programadores novos, entendeu? É isso que eu quero dizer atualmente. O nosso mundo, ele mudou muito do que era antes e o que é hoje em dia. Como eu disse, você não é o mesmo de quem você era 10 anos atrás, né? Como eu acabei de falar. O problema é que hoje a gente tem muitas tecnologias que ajudam, né? E os novos programadores, eles são ensinados até na própria faculdade a não somente desenvolver códigos, mas eles me incluindo, né? A gente está sendo ensinado a resolver problemas. E eu vejo muita gente falar também que a geração nova é muito do imediatismo por conta das redes sociais. Sim, isso é uma verdade. As redes sociais, eu concordo plenamente com isso, que estão estragando a geração, vamos dizer assim. Porque tudo é do rápido, tudo é do vídeo curto, não aguenta mais assistir um filme, uma série, que já quer tudo logo, é contratado, já quer ser promovido, se não é, sai do trabalho como se fosse nada. Isso sim, eu concordo, mas ao mesmo tempo você concorda que essas mesmas pessoas que são imediatistas da geração nova, independente da sua profissão, vai ser assim em qualquer área, sendo programador, sendo um professor, sendo um atleta. Então é indiferente, só é uma geração que tem esse ponto mais problemático, entre aspas, e não interfere diretamente na área da programação. Então, você está assistindo vídeos de pessoas que falam mal de alguma linguagem de programação, alguma tecnologia específica, ignora tudo isso. É claro que é muito importante você procurar linguagens que são tendências e que vão te fornecer salários bons. Existem áreas que
aceitam linguagens de programação específica, mas também não seja muito generalista, porque ao mesmo tempo de que eu vejo pessoas falando mal de algumas linguagens, eu vejo outras pessoas falando que você tem que aprender todas. E isso é muito errado, porque se você não for bom em uma específica, pelo menos uma específica, você não vai conseguir um emprego, porque você tem que ser muito bom naquela sua área de desenvolvimento. É muito perigoso hoje em dia você depender de opiniões de influenciadores, porque como eu disse no início do vídeo, tem muitos que vendem cursos e vão falar mal sim de outros para poder vender o seu próprio peixe, você concorda? Mas se você pensar que uma geração que ela é imediatista e o mercado da tecnologia se atualiza com muita frequência, você não concorda que é uma geração que ela se adapta muito bem ao que vem pela frente? Então, isso é bom, não é ruim, entendeu? Da geração nova. Então, você pegar profissionais júnior e treinar ele de uma forma que ele vai conseguir enxergar o mercado com outros olhos é muito positivo para a comunidade da programação como um todo. Mas eu acho também que todo ponto de vista ele é muito válido, toda discussão ela é válida. Existem sim pessoas da geração Z que realmente são muito ruins de trabalho. Eu vejo na minha própria faculdade. Existem pessoas bem mais novas que não estão com nenhum interesse na programação e estão lá talvez porque um pai falou que era uma área muito boa, falou que era uma área que dava dinheiro e não tá nem aí e faz nada, né? Eu vejo muito isso lá. Na minha própria sala, tem pessoas que estão fazendo esse projeto final que eu disse pelas coxas, não sabe nem qual é o tema até hoje, já está no final do semestre e a entrega já é semana que vem. Então, como eu disse, independente da área de atuação que a pessoa vai estar, se a pessoa em si for dessa forma, dessa maneira de pensar, nada vai mudar para a área de atuação que ela está. Quem vai perder é só ela, entendeu? E para finalizar, para você que critica a nova geração, por que ao invés de só criticar, por que você não orienta? Pega essa pessoa, pega no braço, o júnior, e explica por que a tecnologia que você está sugerindo é melhor do que ele está pensando em usar, do que está usando. Por que ao invés de não utilizar certa linguagem e usar essa, isso pode desmotivar talvez pessoas que tinham um futuro brilhante pela frente e desistiram porque viram conteúdo de alguma pessoa que está falando mal na internet. E para você que está começando agora na programação, você tem que meter as caras mesmo. Quebrar a cara é o que faz você aprender. Você não precisa saber tudo hoje, você não precisa entrar na faculdade já sabendo de tudo. O mais importante é você nunca parar, você nunca deixar de ter o contato com a tecnologia. E muito além de você não parar, é você aprender a lidar com pessoas. Porque teve um professor meu que falou uma vez, e eu concordo muito com isso, a programação ela é muito mais do que você escrever códigos. Escrever códigos é o mais fácil da programação. Você lidar com pessoas é o mais difícil. Então aprenda a lidar com pessoas, seja comunicativo, não seja uma pessoa calada, desenvolva, tá com dúvida, pergunta e não fique aguardando essa dúvida por uma semana no seu trabalho para a bomba estourar lá na frente. Entendeu? Talvez seja por isso que pessoas mais velhas têm um certo preconceito com pessoas mais novas, porque isso sim é uma característica da pessoa e não do profissional que ela é, apesar de estar associado, né? Agora eu quero entender de você. Em que posição que você tá nessa briga de geração? Você é um júnior ou você é um sênior? E o que você pensa de tudo isso que eu acabei de falar? Deixa aqui nos comentários, vamos bater esse papo, que é muito importante a gente ter essa discussão. Como eu disse, não é uma guerra de geração, é uma somatórias de gerações, né? Vamos dizer assim. Tá todo mundo aqui para somar, no final das contas, com a tecnologia, né? Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Foi uma ideia diferente, um vídeo mais curto, porém é algo que eu tô vendo muito no meu dia a dia, pessoas falarem mal de umas coisas, pessoas falarem mal de outras, e eu não acho isso legal para a comunidade como um todo. Eu espero que você tenha gostado, se inscreve aqui no canal e deixa um like que ajuda muito a ter motivação para gravar mais vídeos e talvez ajudar mais pessoas.